Bom dia, amigos. Estamos juntos mais uma vez e temos aqui a oportunidade de conversar por alguns instantes, meditando na palavra de Deus. Como hoje é quarta-feira, vai aquele convite que gosto sempre de fazer. A partir das 7 horas da noite estamos reunidos em nossa igreja em culto de oração. Temos a oportunidade de orar uns pelos outros, de compartilhar as nossas necessidades, colocar os nossos pedidos diante do Senhor em nossas súplicas e intercessão. Você é nosso convidado. Ou você pode ir a uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, que esteja reunida em oração. Vai aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, com o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, dirija os seus passos, cuide de cada aspecto do seu viver. E a todos um desejo de um bom dia, sob a proteção de Deus, sob a direção do Senhor, esperando que as reflexões que faremos nesse instante possam ajudá-lo na sua caminhada e nas decisões deste dia. No livro dos Salmos, livro que tem nos acompanhado ao longo desses últimos programas, eu gostaria de ler no Salmo de número 4, o primeiro versículo que diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Há duas coisas que a gente pode perceber na atitude do salmista nesse salmo. A primeira dessas coisas é o desejo de recorrer ao Senhor. Por isso ele pede ao Senhor que responda a sua prece, a sua oração. A partir dessa atitude, nós nos lembramos de que todos nós, de fato, precisamos de Deus. Todos nós precisamos recorrer ao Senhor em diferentes momentos de nossa vida. Um dos grandes inimigos do ser humano é a sensação de autossuficiência, a sensação de independência. Independência que aparentemente confere liberdade, mas que de fato aprisiona o ser humano a seus próprios erros, a seus próprios pecados e torna-o muito mais frágil diante da vida. A verdade é que somos sim frágeis. Por mais que nos iludamos algumas vezes achando que os nossos recursos são razoáveis ou são suficientes, por mais que nos alegremos com nossas condições físicas, com nossa saúde, ou com nossos recursos materiais, ou com as amizades de que desfrutamos, ou com a família que temos, as coisas que nós conseguimos experimentar ao longo da vida, por mais que consideremos essas coisas preciosas, e elas têm seu valor naturalmente, elas não são suficientes para nos tornar verdadeiramente independentes. Todos nós precisamos de Deus. É bem verdade que às vezes só somos lembrados desse fato quando as circunstâncias são adversas. Por vezes passamos tempo de nossa vida em absoluta bonança e temos a errônea sensação de que podemos viver sozinhos sem recorrer a Deus. O salmista tinha plena consciência de que precisava de Deus. Por isso ele se colocava diante do Senhor para apresentar a sua súplica, para clamar ao Senhor, para recorrer ao Senhor. Essa primeira consideração significativa nesse salmo vale não apenas para a vida dele, mas para a vida de todos nós. Precisamos de Deus e por isso precisamos recorrer a Ele a cada dia do nosso viver. Não existe maneira melhor de começar o dia, não existe maneira melhor de terminar o dia do que buscando a presença e a companhia do Senhor para a nossa vida. Mas há uma outra coisa nesse salmo inserida entre as duas declarações de que ele recorre a Deus. É a afirmação de que Deus o ajudou, Deus o acompanhou, Deus o socorreu no momento da angústia. A certeza daquilo que Deus já fez por nós está diretamente relacionada à nossa disposição para buscar a Deus. E se formos honestos, se formos sinceros em nossas considerações, vamos descobrir que em muitos momentos de nossa vida, talvez momentos mais variados, foi o socorro de Deus que fez toda a diferença. Foi a presença de Deus que nos concedeu os recursos necessários para superar obstáculos, para superar dificuldades e para prosseguir. Certamente houve momentos nos quais a força que veio do Senhor foi o segredo da vitória. Foi porque Deus caminhou ao nosso lado que nós não sucumbimos, nós não perecemos. Foi Deus quem renovou as nossas forças. Foi Deus que nos trouxe alento, ânimo e esperança. Nossa vida reserva-se momentos de angústia.
momentos de dificuldades. Mas como é bom saber que nesses momentos de dificuldades Deus caminha conosco. Deus está ao nosso lado. E é justamente por causa dessa experiência, é justamente baseado nessa confiança e nessa segurança que o salmista recorre ao Senhor. Podemos clamar ao Senhor dizendo que precisamos dele, mas podemos clamar ao Senhor dizendo que confiamos nele, porque nos momentos em que precisamos da sua presença ao nosso lado, ele não faltou. Aliás, ele nos afirma por diversas vezes que jamais nos desamparará. Jamais deixará de cuidar de nós, mas caminhará permanentemente ao nosso lado, como nossa fonte de proteção, de auxílio, de orientação e de suporte. Por isso, o salmista se coloca diante do Senhor, olhando para o passado e considerando aquilo que Deus já fez, nutrindo um sentimento de gratidão a Deus pelo socorro que fora presente no momento da angústia. Mas ele pode olhar para frente, olhar para o futuro e clamar ao Senhor, para que nas adversidades ainda por vir, nas dificuldades que porventura surgirem, Deus seja seu ajudador, Deus seja sua fonte de força, Deus seja seu companheiro. É por isso que podemos clamar ao Senhor, certos de que o Deus que nos atendeu no passado é o Deus que está ao nosso lado agora e que poderá nos acompanhar ao longo dos dias de nossa vida. Aprenda a confiar neste Deus. Busque ao Senhor. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, suas súplicas, suas preces. Abra o seu coração diante de Deus na firme convicção de que Ele nos ouve, de que Ele está atento à nossa oração, de que Ele está atento às nossas necessidades, de que Ele não nos deixará caminhar sozinhos, mas estará sempre ao nosso lado. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens estado conosco em todos os momentos de nossa vida, normalmente naqueles momentos de dificuldades, de angústia e de fraqueza. Muito obrigado pelas vitórias que nos concedeste até aqui. E eu te peço, ó Pai, que continues a nos abençoar, a guiar os nossos passos, a conduzir o nosso caminho. Ser, Senhor, nossa fonte de força, de alento, de coragem, de disposição e nossa fonte de consolo nos momentos difíceis que porventura viermos a experimentar. Eu te peço por todos quantos nos assistem nesse instante, que possam depositar sua confiança em Ti e que tenham em Ti a segurança para viver em paz, certos do Teu amor e do Teu cuidado. Amém.